Vamos refletir agora na palavra do nosso Deus. Jó, capítulo 19. Vamos ler apenas um versículo, versículo 25. Quem achou aí, dá um glória a Deus bem forte. Quem achou, dá glória só. Quem não achou ainda. Jó 19, versículo 25. Antes de nós lermos o texto, ao final, você que está nos visitando hoje, espere um pouquinho. O pessoal da recepção vai entregar um cartão para que você possa deixar o seu contato, a gente possa te conhecer melhor. E também você possa registrar algum pedido de oração que você tem. Aqui o pastor, a liderança, possa estar orando pela sua vida, pela sua casa. Amém? Jó 19, versículo 25. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Vamos ler juntos, bem forte. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Feche seus olhos agora, curva sua cabeça. Coloca a tua vida agora diante do Senhor. Coloca teu coração diante do Senhor. Vamos orar a esse Deus pedindo que Ele fale ao nosso coração. Jesus, nós estamos diante da tua palavra nessa manhã. E todas as nossas expectativas essa manhã estão na tua palavra. Tudo aquilo que podemos esperar do Senhor virá através da palavra. Portanto, Deus, que qualquer talento humano, que qualquer perspectiva humana seja deixada de lado e que apenas o teu evangelho fale conosco, que apenas a tua palavra, ela venha nos sondar, ela venha revelar, Senhor, o que há de fato no nosso coração e possamos sair daqui com a convicção de que tu falaste conosco, de que tu falou com a tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? O título da mensagem de hoje, olha que bênção. O título da mensagem de hoje é Lutando contra tudo e todos até o fim. Vamos dizer isso? Lutando contra tudo e todos até o fim. Amém, meus irmãos? Para aqueles que já fazem parte da nossa congregação aqui, sabem que 2023 é o ano de fortalecer. Temos dado essa palavra ao longo de todo 2023, está até aqui projetado para você saber que 2023 é o ano de fortalecer. E desde a semana passada, o tema das mensagens do domingo é fortalecidos até o fim. O objetivo, meus irmãos, com essa série de mensagens, é que eu e você, nós compreendamos a partir da Escritura que o Senhor nos dá força, de que o Senhor nos capacita como seu povo para vencermos as batalhas e chegarmos até o fim da caminhada. Amém? Para não sermos aqueles que retrocederão, para não sermos aqueles que ficarão pelo caminho, mas que vencerão cada um dos ciclos das nossas vidas. Então, a mensagem de hoje também irá falar sobre isso. É uma mensagem que particularmente fala muito ao meu coração. Todo mundo tem uma história sobre como começou a ler a Bíblia, né? Eu sempre conto. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Isso não é etiqueta não, que eu estou segurando o microfone não. Ontem, quando a gente estava fazendo uma visita lá em Riacho das Almas, né, na Casa de Paz. Quem aqui já foi para a Casa de Paz? Que começou depois do impacto? É bênção, né? A gente tem feito esse trabalho na cidade de Riacho das Almas. Aí ontem, terminou a Casa de Paz, a gente disse, vamos fazer uma visita ali. Beleza. Quando chegou na casa, o pastor, né, pouco distraído, estava aqui se encostado no carro, aí a esposa do pastor fechou a porta do carro. Aí no que fechou a porta do carro, não foi na parte da borracha da porta, pegou a parte lateral da porta aqui, as duas portas são assim, a porta fez assim no dedinho do pastor. Aí, né, eu não chorei, que eu sou um hominho crescido, né, olhei tava o povo da visita, faltou uma besteirinha, não foi, Jack? Tava o povo da visita tudo olhando para mim assim, eu digo, vão, continue, né, e aquela vontade, né, de chorar grande, mas
está tudo certo aqui, e o mais importante é que o evangelho tem sido pregado ali naquele lugar, ok? Então, né, já está liberado, pelo menos por uma semana está liberado as piadas, né? Já me disseram que hoje vai ser a bênção de Lula, então quem quiser... Brincadeira, viu, irmãos? Quem quiser a bênção de Lula no final, a gente vai dar. Já disseram que é a bênção daquele bichinho que anda assim, mas está tudo certo. É uma semana, tá liberada a brincadeira. Mas, como eu disse, o mais importante é que o evangelho tem sido pregado ali naquele lugar e nós fomos chamados pelo Senhor para sermos testemunhas, meus irmãos. Não importa que tipo de distração se levante na minha e na sua vida, seja um proclamador das boas novas. Diga para a pessoa que está do seu lado, seja um proclamador das boas novas. Então, como eu vinha dizendo, esse título dessa mensagem, meus irmãos, vem de uma reflexão que todo torcedor de futebol faz, ou de algo que todo torcedor de futebol faz em algum momento na sua... Oh, que benção, caiu de novo o copo. Que todo torcedor, todo aquele que gosta, toda aquela que gosta de futebol faz em algum momento. Eu, como palmeirense... Tem palmeirense na casa? Cadê? Olha aí, os verdes aí. Eu li esses dias, inclusive, o Corinthians perdeu até na Bíblia. Coríntios, capítulo 1 e o versículo 2. Aí, infelizmente, até na Bíblia o Corinthians está perdendo, né? Saudações aí ao viver para os irmãos. Mas todo torcedor de time, alguém que já... Mesmo torcedor do Santa Cruz, que assim... Cadê os irmãos do Santa Cruz? Que a gente vai orar por eles no final. Oh, meu Deus. Até o torcedor do Santa Cruz, que há muito tempo não disputa nada, algum dia já disse, é contra tudo e contra todos. Quem aqui já ouviu essa expressão de torcedor? A arbitragem hoje foi contra o meu time, a gente vai ter que jogar esse campeonato contra tudo e contra todos. Esse título dessa mensagem vem dessa expressão que eu já ouvi e já disse muitas vezes, né? Meu Palmeiras, estão querendo roubar o título do meu Palmeiras, vai ser contra tudo e contra todos. Todo torcedor já disse isso. E para além da paixão pelo futebol, pela alegria do esporte, alguém já pensou que as circunstâncias, elas conspiravam contra você. E eu não sei se nessa realidade específica da sua vida em que você pensou dessa forma, você chegou a essa conclusão. Mas geralmente o torcedor, quando ele diz vai ser contra tudo e contra todos, ele está arrumando uma desculpa porque o time dele não ganhou. Porque o time dele não atingiu o objetivo. Ele já está se precavendo para que no final do campeonato, quando vierem questionar, né, o torcedor do Botafogo deve estar fazendo, se tem aqui em Pernambuco, o torcedor do Botafogo está fazendo muito isso, né, contra tudo e contra todos, para que no final do campeonato, se o time lá não ganha, eu tenho uma desculpa, não, porque a gente jogou contra várias circunstâncias. E há cristãos, meus irmãos, que têm vivido sua vida com Deus, que têm caminhado na sua jornada com o Senhor exatamente dessa forma. Elas olham para as circunstâncias ao redor, olham para o que está acontecendo e a conclusão que elas tiram é: se eu não chegar ao fim, se eu não concluir aquilo que o Senhor tem para a minha vida, se eu não atingir a etapa final, isso significa que a culpa é das circunstâncias. Isso significa que foram as coisas que se levantaram ao meu redor e que me impediram de chegar até o final. Eu quero que ao final dessa mensagem, o nosso objetivo, nós eliminemos essa conversa do nosso vocabulário. Que a gente possa olhar para o exemplo de Jó e a gente possa, a partir do exemplo dele, entender que as lutas que nós enfrentamos, os adversários que nós enfrentamos, eles não são páreo para a chegada no final da caminhada que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Amém ou não amém? O nosso objetivo é fazer você entender, a partir do exemplo de Jó, que as lutas, elas se apresentam, e na vida desse homem, elas se apresentaram de uma forma que em poucas vezes você observa na Escritura. Poucas pessoas enfrentaram tantas batalhas, batalhas tão severas, quanto aquelas que Jó enfrentou. Lembra que eu mencionei, né, das pessoas que começam a ler a Bíblia, né, por livros diferentes? Eu estava no discipulado uma vez, conversando no shopping com um rapaz, eu disse, olha aí, dei uma Bíblia de presente para ele, né, aquela Bíblia bem bonitinha, dedicatória. Eu disse, meu querido, você já leu a Bíblia já alguma vez, algum livro da Bíblia, algum texto? Eu disse, já li um livro da Bíblia todinho. Aí o pastor pensando, foi o Evangelho de João, foi Marcos, foi, sei lá, Romanos, né? Maíra mesmo, o primeiro livro da Bíblia que ela leu foi Romanos. Eu jurando que era uma parada assim, nesse naipe.
Aí eu disse, qual foi o primeiro livro, então, que você já leu da Bíblia? Ele é Apocalipse. Começou bem. O primeiro livro da Bíblia que eu li foi o livro de Jó. Pastor, foi. E tem gente que começa, né, por livros diferentes. E desde a primeira leitura até as outras tantas vezes que nós lemos, há algumas coisas que marcam a minha trajetória a partir desse livro. Todo mundo tem os seus livros prediletos e Jó está ali na Bíblia entre os livros que falam ao nosso coração. E como eu disse, o nosso objetivo aqui hoje é nós pensarmos se esses inimigos que nós temos enfrentado na nossa caminhada cristã, como filhos e filhas de Deus, eles não têm se transformado em desculpas. Um adversário, um inimigo, um oponente, nunca pode ser uma desculpa na vida do cristão. Sabe por quê? E eu quero que já que fique claro isso para nós hoje. Deus não tem rival. Deus não tem ninguém que é páreo a Ele. Nós estamos associados com um time que sempre ganha. Diferente dos palmeirenses, dos corintianos, dos botafoguenses, se existem, dos santistas, nós estamos em um time que sempre, em absoluto, sempre será vencedor. Esqueça aquelas imagens que você viu no Facebook, que tem o capeta e Jesus fazendo uma queda de braço, e diz, se você quer que Jesus ganhe, curta. Se você quer que o Satanás ganhe, só olhe. Eu sei que você já viu uma corrente dessa. Eu sei que você já viu uma fotozinha dessa passando na sua timeline. Graças a Deus nunca mais apareceu, né, porque eu já dou logo o like. Vai que Jesus não consegue ganhar, né, sem o meu like. Esqueça isso. Esqueça aquelas histórias de batalhas épicas em que o herói ele vence por 1 milímetrozinho, um detalhe. Como se a gente fizesse parte dos Vingadores e Deus por uma rapinha. Eita! Que sufoco, Deus conseguiu vencer. Meus irmãos, cantamos aqui hoje, foi ministrado hoje o louvor, o nosso Deus é soberano. Ele está acima de todas as coisas. E dizer que os inimigos que nós enfrentamos, sim, Satanás e todos os inimigos que nós vamos elencar aqui, eles são inimigos nossos. Porque Deus não tem rival. Deus não tem páreo. Deus não tem, até eu vi um vídeo um dia desse, né, aquele Manuel Gomes, esse fenômeno aí da internet, esse meme. Ele olhando com o camarada no podcast, e ele lançou uma filosofia pesada lá no podcast. Ele diz, o que é que Deus vê, o que é que o homem vê, e Deus não vê. Aí o povo do podcast, eita, o que é que o homem vê e Deus não vê? Ele diz, isso é pura filosofia tomista, viu, Tomás de Aquino. Ele diz, o homem vê outro homem, Manuel Gomes, viu, que disse isso, mas Deus não vê outro Deus igual a ele. Deus não tem rivais. Deus não tem ninguém páreo para ele. Deus não é aquele que vence no último, no apagar das luzes, no último detalhe. E nós estamos associados a ele. Então, eu quero finalizar essa introdução, antes de mencionar as lutas que Jó enfrentou, antes de mencionar as batalhas que Jó precisou enfrentar, eu quero te perguntar, qual é o inimigo que tem se apresentado? Qual é o rival? Qual é a oposição? E eu digo isso não do ponto de vista humano, porque nós sabemos a partir de Efésios que a nossa luta, a luta dos cristãos, não é contra carne nem contra sangue. Qual é o teu inimigo hoje? Que adversário tem se levantado? Talvez você vai me ouvir falar sobre os adversários que Jó precisou enfrentar, e você vai dizer, pastor, eu estou lidando com isso tudo. Nenhuma dessas coisas é capaz de impedir que você chegue até o final dos ciclos que Deus tem para a sua vida. Portanto, quero falar sobre as lutas de Jó e as nossas lutas. Como a Bíblia apresenta Jó? A Bíblia dá um título a Jó, que é um título que a gente poderia dizer invejável. Satanás apresenta-se para prestar contas a Deus daquilo que ele havia feito, porque Satanás não é tudo isso. Eu ouvi isso uma vez de um pastor. Satanás nem é tudo isso e nem é nada disso. Nunca superestime Satanás, mas também nunca subestime-o. E aí Satanás, como todos os outros seres, só vão até aqui ou ali debaixo da permissão de Deus. E aí, em Jó, ele é mostrado como alguém que presta contas a Deus daquilo que ele está fazendo. E Deus questiona, de onde é que você vem? E ele responde, de perambular a terra, de rodear a terra, de passear pela terra. E o Deus, sabendo muito bem do intento dele, do desígnio dele, ele olha para Satanás e diz, você notou o meu servo Jó, né?
Na terra, diz Deus, são palavras do próprio Deus, na terra não há ninguém mais íntegro do que ele. O homem mais íntegro de toda a terra. É esse o apelido, o apelidozinho que Jó recebeu. A gente sempre fala, né, dos apelidos da Escritura. Barnabé. A gente, nos discipulados, quem participou dos discipulados já sabe que a gente sempre menciona isso. Barnabé significa filho da consolação. E o nome ali que está para consolação é o mesmo nome que é usado por Jesus ao se referir ao Espírito Santo como o Consolador. É a mesma expressão, a mesma raiz. Portanto, quando os apóstolos chamaram José de Chipre, que o nome dele era José, quando eles chamaram José de Chipre de Barnabé, eles estão mais ou menos dizendo assim, esse camarada ele parece tanto com o Espírito Santo, ele tem intimidade tão profunda com o Espírito Santo, que a gente vai chamar ele de filho da consolação, filho do Consolador, de tão parecido com o Espírito Santo que ele é. É desses apelidos que a gente precisa no meio do povo de Deus. Dizer assim, rapaz, aquela irmã é tão de oração que eu vou dar um apelido bem lindo para ela. Pare de chamar seu pastor de Lula. Né? Arrumou um apelido bom assim desse. Mas brincadeiras à parte, Jó recebe essa sentença sobre ele. Ele é o homem mais íntegro da terra. Para você ter uma ideia, enquanto os filhos de Jó faziam banquetes, uns davam banquetes uns aos outros, o texto do primeiro capítulo vai dizer que Jó oferecia sacrifício por esses filhos. Ele intercedia a Deus por esses filhos, sem nem saber se eles tinham pecado ou não. Sem nem ter a certeza de que eles tinham feito isso ou não. Tamanho era o zelo de Jó, tamanho era a preocupação dele com o bem-estar espiritual de sua família. E isso, meus irmãos, deixa claro para nós, se o homem mais íntegro da terra, que não sou eu, é Jó, se o homem mais puro da terra, aquele que tinha um caminhar mais íntegro diante do Senhor, ele passa por todas as adversidades que nós conhecemos, de perder toda a sua família, de perder a sua saúde, ao ponto de ficar com a lepra do alto da cabeça até a planta do pé. Eu bati a porta do carro no meu dedinho. Eu não faço ideia do que é ter uma lepra da ponta da cabeça até a planta do pé. É desse homem que nós estamos falando. E uma das minhas revoltas ali com 10, 11 anos, né? Como se tivesse direito de ser revoltado com alguma coisa. Uma das minhas agonias era, se o homem mais íntegro da terra, ele passa por isso, e eu? O que é que sobra para mim? Isso é uma lição para mim e para você, meus irmãos. Que nem aqueles que nós consideramos heróis estão livres das aflições, dos sofrimentos, dos momentos de vale, das baixas, dos desertos e qualquer figura que você quer usar para as situações que acontecem na nossa vida e os inimigos que se apresentam em meio às situações. Volto a perguntar, qual é a sua luta hoje? A luta de Jó é, em primeiro lugar, contra Satanás e as teses que ele levantou. Vou indicar para você uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. As teses de Satanás. É uma mensagem nos primeiros capítulos de Jó. E Satanás, ao acusar Jó perante Deus, porque isso faz parte de quem Satanás é, ele é o acusador, ele se coloca em oposição a nós diante de Deus. Ele começa a acusar Jó. Ele diz, debalde, como diz as tradições antigas, por acaso Jó teme a Deus? O Senhor cercou ele de tudo que é bom. Tudo que ele faz prospera. Agora toca nos bens dele, toca na família dele, para ver se ele não vai te amaldiçoar na tua face. Essa é a tese de Satanás, de que Jó só adora a Deus por causa do que Deus dá para ele. E às vezes essa tese se levanta contra nós mesmos. Às vezes esse problema, essa questão do acusador das nossas almas, ela pode se levantar contra mim, contra você. De dizer, ele só serve a Deus, ela só serve a Deus enquanto estiver tudo bem. Enquanto o negócio estiver prosperando. Enquanto o emprego estiver ok. Mas a hora que o desemprego bater a porta, a hora que a firma quebrar, a hora que faltar dinheiro, a hora que não tiver o recurso, a hora que perder um parente, a hora que perder aquilo que é mais precioso, ele vai parar a caminhada, ela vai desistir. Será que você não tem sido assediado por essa acusação? Será que você não tem sido hoje acusado por Satanás diante de Deus, diante de você mesmo?
aquela voz sorrateira da serpente, da antiga serpente, do maligno, do inimigo das nossas almas, sussurrando nos nossos ouvidos, às vezes, você só está servindo a Deus porque está tudo bem. Será que você vai ceder a isso? E quando Deus permite que Satanás toque em todos os bens de Jó, e todos os filhos dele morram, a resposta dele é: nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó vence a tese de Satanás. Ele combate contra esse inimigo. Ele luta contra esse inimigo que, agindo sob a permissão de Deus, quebra a cara. O desafio de Satanás a Deus é como se ele estivesse dizendo, porque a Bíblia fala que Satanás cogita daquilo que é humano. Ou seja, Satanás pensa como um ser humano, mas Deus tem planos, projetos e pensamentos, sabedoria muito mais superiores. Satanás, com o pensamento humano dele, rasteiro dele, diz: Jó vai negá-lo na face de Deus se ele perder todos os bens. E aí ele vem com a outra tese. Uma das teses de Satanás é: se esse homem, depois que essa primeira fase passa, Satanás se apresenta de novo a Deus, acusa Jó. Deus o questiona a respeito do que ele havia tentado produzir na vida de Jó. E Satanás dá uma outra investida acusatória. Ele diz: o homem dará tudo o que tiver pela sua pele. Toca na pele dele. Fere ele na sua carne, para ver se ele não vai te amaldiçoar na tua face. Deus permite e acontece aquilo que nós mencionamos aqui: o Jó fica leproso. E quando a doença bater a porta? E quando a debilidade bater na porta? E quando o cansaço bater na porta? E quando a saúde mental já não for mais a mesma? E quando você já não tiver mais as mesmas forças? Aquela voz acusatória estará lá. Você só serve a Deus enquanto você tem saúde. Você só teme a Deus enquanto vá tudo bem com seu corpo, com a sua mente. Mas da hora que isso for mexido, você não vai servir. Em outras palavras, Satanás acusa Jó de idólatra. Diz que o Deus de Jó não era o Deus de Israel, eram os seus bens, era a sua saúde. E talvez Satanás tenha a mesma opinião hoje ao meu e ao teu respeito. E eu pergunto, será que você não está travando hoje uma batalha nessas áreas específicas? E será que, como Jó, você não vai precisar permanecer até o fim? Essa é a primeira luta que Jó precisa travar contra Satanás, o pai da mentira, o enganador, aquele que se coloca como opositor do povo de Deus, que tenta frustrar um plano que já está decretado e que irá acontecer, mas que mesmo assim é incansável. Eu vi certa vez, Satanás sabe que os planos de Deus não irão se frustrar, que eles serão executados exatamente como Deus planejou. Isso faz com que Satanás seja incansável. Nós também sabemos disso. Você sabe, né, que os planos de Deus, eles não são frustrados. Nós também sabemos disso e nós nos acomodamos. Satanás sabe que os planos de Deus não vão se frustrar e ele é incansável. A gente sabe da mesma verdade e a gente fica acomodado. A gente para. A gente não caminha, a gente não avança, a gente não continua. Será que teu inimigo tem sido Satanás e as teses dele? Segundo inimigo que Jó precisa enfrentar situações na sua própria família. Eu quero que você vá para o capítulo 2, deixa marcado aí em Jó 19, vá para o capítulo 2. Jó 2, a partir do versículo 7.
Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Às vezes, meus irmãos, as circunstâncias, os adversários, e entenda que adversário, não é para você sair agora, lá, chegar na sua casa e se o seu parente, se o seu irmão, irmã, mãe, pai, esposo, esposa, tem se oposto à sua caminhada cristã, você sai brigando com ninguém. Entenda, adversário, nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Repetimos isso aqui. Mas às vezes, a oposição ela se levanta dentro da própria família. De alguém que você esperaria talvez um suporte, uma ajuda, um reforço, maior compreensão. Talvez a pessoa que jamais esperava suporte, que olha para ele e diz assim: abandona, desiste de tudo, entrega, joga a toalha. Será que não é esta hoje a sua realidade? De talvez só o pensamento, só a simples ideia de voltar para casa te deixa triste. Em saber que ali talvez você receberá palavras de desmotivação. Em talvez ouvir das pessoas que deveriam dar suporte à tua caminhada com Cristo, que deveriam se alegrar, dizerem que essa parada de ser crente é coisa de gente besta. De ouvir, às vezes, daqueles que a gente gostaria de receber um abraço, uma rejeição, porque você está confiando na promessa do Senhor, na palavra que foi dada pelo Senhor para a tua vida. Talvez essa palavra da esposa de Jó tenha doído mais do que todas as feridas que ele recebeu no corpo dele. Talvez ouvir essa palavra da sua esposa tenha machucado mais do que aquela coceira que ele deveria sentir, do que aquela queimação que ele deveria sentir. Talvez essas palavras foram pior do que tudo isso. Será que não é essa hoje a tua luta? Outra luta que Jó e às vezes nós precisamos enfrentar é a luta dele contra ele mesmo. Não pense que Jó é feito de aço. Não pense que esse homem, que é chamado o homem mais íntegro da terra, que ele é indestrutível, que ele tem um emocional do Superman. Jó precisa lutar contra os próprios sentimentos, contra a própria humanidade, contra as suas próprias limitações. Veja o que diz o texto, no capítulo 3. Depois disso tudo, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse nasceu o menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Chamem-no de volta às trevas e a mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele, e o negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite, densas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouça brados de alegria. E o texto continua com Jó expressando a amargura, a tristeza do seu coração a respeito de tudo que ele estava vivenciando. O que Jó está dizendo em todo o capítulo 3, em outras palavras, é: eu queria não ter nascido. Eu preferia não ter nascido a passar por tudo que eu estou passando aqui. Será que a tua luta, meu irmão, minha irmã, não é contra você mesmo hoje? Será que você não está precisando enfrentar teus próprios sentimentos, tuas próprias emoções, tua própria desmotivação, teu próprio sentimento de tristeza, ansiedade ou depressão ou angústia? Será que o teu inimigo hoje, que tem se levantado, que tem se colocado à tua frente e tem dito a você: você não vai avançar, nem prosseguir, nem vai concluir? Será que não tem sido dentro de você mesmo? Será que não tem sido dentro do teu próprio coração e da tua mente?
Tem aquela frase, né? O inimigo mora ao lado. Às vezes o inimigo mora dentro. São as nossas próprias emoções, mas meus irmãos, há um versículo em 1 João que diz: se o nosso coração nos enganar, Deus é maior do que o nosso coração. Deus é maior do que o seu coração, meu irmão. Deus é maior que o meu coração. A verdade da palavra é maior do que os nossos sentimentos. Estão acima, são mais fortes, são mais robustos do que qualquer sentimento contrário do nosso próprio coração. Por isso que o salmista, ao longo dos vários salmistas, eles usam a expressão: eu digo a mim mesmo, eu digo à minha alma, eu digo ao meu coração, eu digo a mim mesmo. E é por isso que você precisa declarar a palavra do Senhor na sua casa. Você precisa usar a espada do Espírito de forma intencional na sua casa. Você precisa se colocar numa posição de declarar a palavra do Senhor sem medo. Ah, pastor, tem sido muito difícil. Declare a palavra do Senhor. Diga à minha alma: eu espero em Deus, pois ainda o louvarei. Amém? Será que não é você mesmo o seu inimigo hoje? Além disso tudo, Jó precisa vencer uma batalha contra um grupo de pessoas que deveriam também dar suporte a ele, os seus amigos. Eu quero que você vá mais à frente um pouquinho. Ainda em Jó capítulo 3. Perdão, Jó capítulo 2. Antes um pouquinho. Antes de Jó expressar essas palavras, antes de Jó trazer tudo aquilo que estava no coração dele, expressar isso, seus amigos aparecem. Amigos vindos de longe. Jó 2, a partir do versículo 11. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram, cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Solidariedade, versículo 12. Quando viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois dos três se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Esses 3 amigos se reúnem, sabem daquilo que aconteceu com Jó, e quando eles olham para o homem à distância, eles nem conseguem reconhecê-lo. Tamanho era o estado de desfiguração física de Jó. Tamanho era o estado de avanço que estava aquela doença. Jó está lá e os seus amigos aparecem, como diz o texto, para solidarizar com ele. Ficam durante 7 dias sem expressar uma reação com palavras. A gente é muito apressado hoje, né? A gente vê uma pessoa sofrendo, a gente já quer dar a receita pronta. Você tem que fazer isso, tem que ir lá resolver isso, agir dessa forma, fazer tal jeito, fazer não sei o quê. A gente tem sempre a receita pronta para tudo. Eles ficaram 7 dias sem expressar qualquer reação, sem esboçar qualquer palavra. E aí, finalmente, quando eles resolvem falar, você diz: então vai vir um consolo, vai vir uma palavra de ânimo. Mas a tese, a palavra dos amigos de Jó, ao longo de quase todo o restante do livro, e a discussão entre Jó e os seus amigos, ela se resume basicamente a: você está vivendo isso porque com certeza você pecou contra Deus. Isso só está acontecendo com você porque você abandonou a Deus. Essa situação toda te sobreveio porque você abandonou o Senhor. Há muitos lugares em que isso é ensinado, meus irmãos, o que é um absurdo. Que se você adoece, que se você está passando por um momento de aflição, seja ela emocional ou física, que você faltou com fé. E isso não é bíblico.
Mas essa é a tese dos amigos de Jó, daqueles que deveriam ser suporte. Quantas vezes, meus irmãos, isso não acontece conosco? Daquelas pessoas que caminharam conosco por 5, 10, 15, 20, 30 anos, e a gente ter a nossa expectativa de solidariedade no momento de luta contra os inimigos, e aquele que deveria ser um amigo se transforma ele mesmo num inimigo, num adversário, com palavras mal colocadas, sem conhecer o que há no meio do teu coração. Será que não é essa a luta que você está enfrentando hoje? E a pergunta que eu quero fazer para você, diante desses inimigos que podem se apresentar em nossas vidas: como é que você vai ficar no fim? Como você vai estar ao final disso tudo? Nenhum desses adversários, mesmo Satanás, nenhum deles é para sempre. Nenhum desses adversários permanecerá para sempre. Agora eu quero saber, como você vai estar ao final? Como nós estaremos ao final disso tudo, meus irmãos? As lutas que precisamos enfrentar deixam claro que há apenas um fundamento para a nossa força. A gente bate isso na tecla desde o começo do ano. O único que é capaz de nos fortalecer de fato é o Senhor. Talvez a tua decepção, a tua frustração é porque justamente naquelas pessoas que você esperava força, veio um adversário, veio uma palavra de oposição, veio um sentimento contrário. Nossa força vem apenas do Senhor. E esse Deus não esquece nem de mim e nem de você. Deus, Ele tem uma memória que todos os computadores da terra invejam. Deus tem uma memória que é infinitamente superior a qualquer capacidade que a gente possa imaginar. E Ele conhece da pequena lágrima até a noite não dormida. Ele conhece do estresse menor que você já passou até aquele dia terrível que te desestabilizou por completo. Ele sabe o que acontece na sua vida e Ele não esquece você. Isaías capítulo 49 diz, no versículo 15: pode uma mãe se esquecer do seu filho, de modo a não se compadecer do fruto do seu ventre? Mas diz o Senhor, ainda que essa mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ele não se esquece de nós. E Ele não deixou Jó abandonado à própria sorte. Muito embora tudo o que aconteceu com Jó tenha sido permitido pelo Senhor, ele sabia que o Senhor não havia abandonado. Há marcas que ficam conosco. Há coisas que permanecem conosco nessas lutas e batalhas que precisamos travar contra esses e outros inimigos. Mas o vale de lutas e o vale das marcas, às vezes, é o único caminho que nos fará conhecer o Senhor. O próprio Jó, ao final de todo esse processo, que você conhece como termina, Jó recebe tudo aquilo que ele havia perdido em dobro da parte do Senhor. Jó recebe 2 vezes mais em todas as áreas da sua vida. Ele recebe aquilo que ele havia perdido. Ele recebe novamente aquilo que havia sido perdido. Amém, amém. Vamos fazer uma oração ao final. Ok. Vamos fazer uma oração pelo Senhor. Como é o nome do Senhor? Amém. Os irmãos vão orar aí com o Senhor. Tá certo. Amém. Então, esse vale que Jó passou, essa luta que Jó enfrentou, que ele passou, levou ele a conhecer mais o Senhor. E você talvez esteja passando por uma luta em uma dessas áreas específicas, porque o Senhor deseja que você o conheça mais. E você diz, e precisa? Meus irmãos, Jeremias diz, aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Ou seja, a glória maior que alguém pode alcançar não é ser o presidente da república, não é ser a pessoa mais famosa do Instagram, não é ter o ministério mais bem sucedido de toda a história da igreja. A maior glória da vida de um cristão é conhecer ao Senhor. E ele sabe disso.
que a maior glória que nós podemos alcançar é conhecê-lo de forma mais íntima. Jó, ao final do livro, diz: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Eu conheço o Senhor depois disso tudo, depois de todo esse sofrimento, de uma forma mais íntima, de uma forma mais profunda, de uma forma mais verdadeira. Deus não vai me poupar, nem te poupar do sofrimento, se isso no final me fizer e te fizer conhecer mais a Ele. Deus não vai nos poupar. Toca aí no nome da pessoa que está ao seu lado. Deus não vai te poupar. Se for para conhecer Deus mais profundamente, se for para você aprender um pouco mais sobre Deus, conhecer um pouco mais do coração dEle, Ele não vai te poupar do sofrimento, mas Ele estará com você no sofrimento. Só aqueles que entenderam isso, eles podem afirmar aquilo que está no Salmo 119, versículo 71, que diz: para mim foi bom ter sido afligido. Para mim foi bom ter sido castigado. Você diz: pastor, só uma pessoa louca pode dizer um negócio desse. Eu retiro, eu mudo essa frase. Só alguém que passou pelo vale do sofrimento, que passou por todas essas lutas, abraçado com o Senhor, pode dizer isso. Para mim foi bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos, para que eu te conhecesse um pouco mais, para que eu pudesse aprender um pouco mais de ti, para que eu pudesse entender um pouco mais de quem é o Senhor, para que eu fosse tão próximo de Deus, a ponto de dizer: eu não conheço mais de ouvir falar. Deixa eu dizer uma coisa: a partir do momento que você entender o propósito dessas lutas na tua vida, você vai parar de viver dos testemunhos dos outros. Você vai parar de viver das experiências dos outros. Você vai parar de viver daquilo que os outros viveram. E vai começar você mesmo a dizer: eu conheço esse Deus, eu sei, porque eu vivi essa situação, eu enfrentei essa luta e Ele esteve comigo. Você não vai mais precisar viver dos testemunhos dos outros. É bom, né? A irmã Célia vem, conta um testemunho, um outro irmão vem, traz algo que o Senhor fez na vida dele. Até quando você vai ficar vivendo dos testemunhos dos outros? Quando você terá suas próprias experiências com o Senhor? Quando você vai conhecer o Senhor mais profundamente? Até quando você vai ficar se alimentando dentro desse assunto dos testemunhos, de refeições feitas por outras pessoas? Quando você vai viver você mesmo as suas experiências com Deus? Só aqueles que entenderam isso poderão declarar aquilo que Jó fala depois desses versículos. Volte lá para o texto de Jó 19. Ele diz no versículo 23: quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas em um livro. Mal sabia ele que seriam. Fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, ou sobre o meu túmulo. E depois que o meu corpo estiver destruído, e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. E meus irmãos, eu posso dizer que esse é um dos versículos que marca a minha caminhada com o Senhor. Eu verei com os meus próprios olhos, eu verei esse Deus que eu venho conhecendo, sofrimento após sofrimento, luta após luta. Um dia nós o veremos face a face, nós o conheceremos como somos conhecidos agora dele. E como anseia no meu peito o coração, posso dizer com Jó, por esse dia. Mas para isso, a caminhada precisa ser encerrada. Você tem que chegar até o fim. Você tem que dar até o último passo.
sabendo que Ele está com você. Fique de pé. Eu sei que semana passada nós abrimos o altar e você sabe que não é muito costume, não é muito a minha prática, mas eu sinto que hoje é importante nós fazermos isso novamente. Eu quero convidar, se você tem hoje enfrentado alguma dessas batalhas e sente que está desfalecendo, uma luta contra o inimigo, uma luta contra alguma oposição que tem se levantado no teu âmbito familiar, ou do teu próprio coração, das tuas próprias emoções, da tua própria mente, da tua saúde física. Eu quero te convidar para você vir à frente aqui no altar e nós orarmos por você. Se você percebe hoje que está entendendo hoje que esse sofrimento, esta luta específica, este vale específico, fará com que lá na frente você vá dizer e afirmar: eu agora conheço de verdade o Senhor. Se você está entendendo hoje que esta luta específica é para que no final, quando você completar a tua caminhada, você possa contemplar o Senhor face a face e deseja ser fortalecido nessa manhã, venha ao altar. Enquanto louvamos, eu quero orar com cada um dos que já estão e com aqueles que ainda desejam vir receber essa oração. Em nome de Jesus. Vamos adorando o Senhor. Eu quero orar com você que está aqui. Eu quero que você que não veio aqui ao altar, que você esteja orando também de onde você está. Em nome de Jesus.